Circle of Inevitability, capítulo 1142. Recompensas. Enquanto raios de luz subiam e se solidificavam em várias figuras, cada uma completando sua saudação ao Senhor Tolo, a cabeça central de Lumian examinou a sala e disse: "Obrigado a todos pela ajuda. No momento, possuo apenas a escritura pós-apocalíptica como um item de nível anjo, então não posso oferecer uma compensação equivalente a todos. No entanto, se precisarem de mim no futuro, é só me avisar." Ao ouvir a segunda metade desta declaração, o enforcado Alger ficou momentaneamente atordoado antes de perceber algo crítico: aquilo era uma promessa. E essa promessa valia mais do que qualquer artefato selado de grau 0. Afinal, Lumian agora era um deus verdadeiro de sequência dupla. A ajuda prometida por um deus verdadeiro superava o valor de qualquer artefato selado. Mal sei eu, mas um membro do clube de tarô já se tornou um verdadeiro deus. O enforcado Alger ficou com os pensamentos perdidos. Quando o clube de tarô foi criado, ele nutria dúvidas, entusiasmo e fantasias, mas nunca imaginou testemunhar uma cena como essa. No breve silêncio que se seguiu, Madame Justiça, Senhor Estrela e os outros também compreenderam o fato de que o Senhor Carruagem era agora tanto o sacerdote vermelho quanto a demônia do caos, um deus verdadeiro de duplo caminho prestes a se tornar uma grande existência. Nem mesmo a Rosa da Redenção do passado tinha membros de tal calibre. Esse sentimento emergiu simultaneamente nos corações da Madame Mágica e da Madame Eremita, ambas versadas em história antiga. A Rosa da Redenção foi uma organização secreta da Terceira Época, com membros que iam desde um deus verdadeiro até reis dos anjos. O Senhor enforcado olhou para o Senhor Sol e para Madame Julgamento, depois sorriu para Lumian: "Meus despojos de guerra são minha compensação. Além disso, era meu dever. A ajuda que ofereci foi, na verdade, bastante limitada." Isso era verdade. A maior parte do que eles fizeram teve pouca importância na batalha de Lumian contra a demônia primordial. Para santos de sequência 3 empunhando artefatos selados de grau 0, intervir diretamente em tal disputa teria sido suicídio. Mesmo os verdadeiros anjos só poderiam contribuir significativamente quando a demônia primordial desceu brevemente ao nível de um rei dos anjos. Em outras palavras, aqueles que realmente ajudaram Lumian foram a Madame Mágica e a Madame Justiça, que interceptaram as demônias de cinza e amarelo, o Anjo do Tempo, o Anjo do Espírito Santo e a Madame Eremita, que detiveram os irmãos Abominação, a descida divina da deusa da noite eterna, que atrasou a demônia primordial por tempo suficiente para Amon terminar de roubar um desejo, e o próprio Amon, que transportou milagres e realizou a salvação direta. Os outros portadores de arcanos maiores tinham 3 objetivos principais para participar desta operação: eliminar o máximo possível de demônias de alto escalão e apreender seus potentes artefatos selados para impedi-las, desprotegidas após a queda da demônia primordial, de Desert AR para a deusa mãe da depravação ou sucumbir ao luar carmesim, perdendo gradualmente o controle e se tornando um problema latente. Reivindicar despojos de guerra e se fortalecer. Embora cruel, a realidade era que quanto mais anjos e artefatos selados de grau 0 estivessem nas zonas protegidas, mais preparados estariam para enfrentar anomalias e talvez até mesmo proteger mais da humanidade quando o apocalipse realmente chegasse. Ajudar Franca a trazer uma catástrofe aceita das demônias. Sem essa ajuda, sobreviver sozinha teria sido um milagre para ela. O enforcado Alger acreditava que a gratidão de Lumian se dirigia principalmente ao terceiro ponto. Portanto, ele não minimizou suas contribuições, mas apenas esclareceu seu escopo limitado, especialmente porque o Sol Derek, Julgamento Shield e até mesmo os contribuidores mais significativos,
como justiça, a mágica e a eremita, ainda não haviam recebido espólios de guerra. Ele não podia falar por eles. O Sol Derek assentiu e disse: encontrar e aderir à essência da minha justiça já é compensação suficiente para mim. A carruagem Lumian não discutiu, apenas sorriu em resposta: talvez eu possa ajudar com seu ritual de avanço. Embora Lumian nunca tivesse visto pessoalmente nenhuma ardósia da blasfêmia ou possuído a Carta do Sol, como um verdadeiro deus do caminho da demônia com a face única do vórtice do caos, ele podia sentir intuitivamente que o ritual de avanço da sequência 2 do caminho do Sol, Caçador do Sol, ou Perseguidor da Luz, envolvia o Sol em um sentido místico ou do mundo real. O Sol Derek ficou em silêncio por 2 segundos antes de decidir não recusar modestamente. Na situação atual, essa era a justiça que ele precisava defender. Lumian então se virou para Madame Temperança Charron. Fiz uma promessa a Nabori Disley, o antigo rei dos diabos Farbalt. Assim que eu a cumprir, ele garantirá que seu avatar da abominação pereça e transferirá a característica de Beyonder para mim. Quando chegar a hora, gostaria de trocar essa característica pela calamidade carmesim que você possui. O nome, Calamidade Carmesim, veio da consciência estampada no rosto de Tiki. Trocar uma característica de Beyonder de sequência 1 por um artefato selado grau 0 correspondente a uma demônia da catástrofe de sequência 2 era obviamente desigual. No entanto, Charron sabia que a característica de Beyonder da abominação 1 era uma recompensa para sua mestra, o anjo do Espírito Santo, Reinette Tainiker. A sequência 2, maldição antiga extraída dela, pertenceria a ela. A troca pela calamidade carmesim era efetivamente um passo intermediário. Charron pegou uma caneta manifesta, rapidamente escreveu sua resposta no papel e a ergueu, sem problemas. Lumian assentiu antes de se dirigir ao Senhor Sol novamente. Assim que eu obtiver a calamidade carmesim, gostaria de trocá-la com a nova cidade de prata pelo artefato selado, presente da Terra. Posso precisar dele no futuro. O artefato selado, presente da Terra, originou-se dos restos mortais de Omibela e era considerado um item de alto risco. Se não fosse pela sede da Igreja do Tolo estar localizada na nova cidade de prata, e pela atenção constante do Senhor Tolo, o conselho de 6 membros teria lutado por muito tempo para decidir como lidar com a situação. Agora, Lumian lhes dava uma oportunidade. O Sol ficou inicialmente tentada, mas logo relutou. Embora o presente da Terra tenha trazido grande sofrimento à cidade de prata, foi também o que lhes permitiu suportar mais de 2000 anos de escuridão e desespero, finalmente aguardando a salvação do Senhor Tolo. A dor estava há muito tempo entrelaçada com a continuação de sua linhagem, tornando difícil separar os dois. Lumian não o apressou, esperando calmamente que o Senhor Sol tomasse sua decisão. Depois de algum tempo, o Sol Derek instintivamente olhou para a cabeceira da mesa de bronze. Em caso de dúvida ou dificuldade, ele sempre esperava a orientação do Senhor Tolo e do Senhor Enforcado. O Senhor Tolo assentiu gentilmente. O Sol Derek respirou fundo, suprimindo sua relutância, e disse à carruagem Lumian: tudo bem. Lumian desviou seu olhar para Madame Justiça. Depois de usar o presente da Terra, seus problemas podem ser resolvidos. Nesse ponto, eu o darei a você. A perspicaz Justiça Audrey não recusou, assentindo antes de inclinar a cabeça em direção à Madame Mágica com um sorriso: se precisar, posso te emprestar. Isso se referia ao plano da Madame Mágica de realocar toda a família Abraham e o máximo de humanos possível para um planeta mais habitável nos confins do universo quando o apocalipse chegasse. O presente da Terra poderia efetivamente terraformar o ambiente e fornecer sustento. Claro,
Se os restos mortais de Omibela mantivessem seus perigos únicos, carregá-los estaria fora de questão. Seria melhor adquirir outro artefato selado de grau 0 correspondente à matriarca da ruína. 2. Tudo bem, respondeu a Madame Mágica sem hesitar. Lumian então se dirigiu a ela diretamente. Eu abrirei todos os mundos dos espelhos especiais habitados por seres sencientes. Você pode viajar para lá e ajudar a espalhar meus ensinamentos. Quanto mais âncoras eu tiver para meus próximos empreendimentos, melhor. A Madame Mágica compreendeu imediatamente. Esta era uma oportunidade para ela viajar e contava como uma forma de compensação. Ela nunca havia considerado visitar os mundos dos espelhos especiais ou os espaços extradimensionais a eles ligados para a digestão de poções, pois estes pertenciam à demônia primordial, tornando-os ainda mais perigosos do que atravessar o cosmos. Afinal, vagar pelo cosmos tinha uma chance maior de escapar da atenção dos grandes antigos dominadores, enquanto entrar no domínio da demônia primordial garantia o avanço. Nunca pensei que um dia dependeria da ajuda dele para digerir poções. A mágica Force riu e perguntou, certo. Qual é seu nome honroso atual? Lumian refletiu por alguns segundos antes de responder. O símbolo da guerra e do apocalipse, a demônia que impunha o caos, o múltiplo que oferece sacrifícios à calamidade e a governante do mundo dos espelhos. Um verdadeiro deus de duplo caminho. A Madame Mágica maravilhou-se em silêncio. Lumian então se virou para a Madame Eremita. Ajudarei a rainha misteriosa a completar sua digestão da poção do sábio e ajudá-la a digerir o máximo possível. A Madame Eremita fez um som de mm e agradeceu. Um sábio sempre se opôs ao desastre e à calamidade, e o indivíduo sentado diagonalmente oposto a ela representava esses conceitos. Não havia ninguém mais adequado do que Lumian para ajudar um sábio na digestão de poções. Então, Lumian se dirigiu ao Senhor Estrela, diga ao Senhor Palês que eu lhe devo uma. Em seguida, voltou-se para Madame Julgamento, eu também te devo uma, ou a escritura pós-apocalíptica? Tudo bem, disse o Senhor Estrela sem recusar em nome do velho. Nessas circunstâncias, Julgamento Shield, conhecida por sua mentalidade de grupo e obediência à ordem, achou difícil recusar. Ela escolheu o favor como compensação. Depois de distribuir as recompensas, Lumian pensou por um momento antes de olhar para Madame Mágica novamente. Gostaria de pegar emprestada a caixa dos grandes antigos por um tempo. Talvez eu possa resolver o terceiro nível de perigo oculto para a família Abraham e substituí-lo por um equivalente, mas com uma anomalia mais administrável. Se eu não tiver sucesso, devolverei como está. A expressão da Madame Mágica ficou pensativa antes de ela assentir, sem problemas. A carruagem Lumian recostou-se na cadeira e não disse mais nada. Julgamento Shield imediatamente olhou para o Senhor Estrela Leonard. Posso trocar a máscara de Salomão com você pelo artefato selado de grau 0 do caminho do árbitro. 3. Seta curva da direita para a esquerda. Nota, S. 1. Sec 1 do caminho do prisioneiro, seta curva da direita para a esquerda. 2. Sec 2 do plantador, seta curva da direita para a esquerda. 3. Caminho do juiz, seta curva da direita para a esquerda. Ponto.